Paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos ao Pai, deixar uma palavra, amém? Abra comigo em Abacuque, capítulo 3, vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor, acampa teus anjos aqui, repreende tudo que é contrário à tua obra, no nome de Jesus. Meu Pai, que o Senhor venha ministrar, venha falar conosco, Jesus. Aleluia, a palavra é tua, a direção é tua, no nome de Jesus, amém? Abacuque, capítulo 3, né? Eu de manhã estava com esse louvor, né? Ainda que a figueira não floresça, né? E Deus testificando me deu essa palavra. Deus é lindo, né? E aqui nós vamos ler, né, o capítulo 3, o verso 1 e 2, e depois nós vamos para o verso 16, que diz assim: oração do profeta Abacuque sobre Sigionete, né? Que Sigionete significa ali clamar em voz alta. Isso quer dizer que era uma oração de Abacuque clamando em voz alta. Ó Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Então ele tinha temor ao Senhor, ele ouviu a palavra do Senhor e temeu. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, torna-a conhecida. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Porque Abacuque sabia que o povo tinha pecado, que o Senhor tinha revelado a ele que iria ali derramar ali a punição sobre o povo. Ia ser necessário Deus vir com uma punição para que o povo se voltasse a ele. Então ele estava dizendo: Senhor, dá uma manifestação do seu poder para o teu povo reconhecer o Senhor como Deus, né? Aviva no meio dos anos, né, a tua obra no meio dos anos, isto é, reaviva a tua obra no meio desse povo, no meio desse tempo que eles vão passar ali de repreensão, né? No meio, torna conhecida, né? No meio dos anos e torna conhecida, isso é, torna a tua palavra, a tua bênção, o teu poder conhecido no meio do teu povo. A tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, na hora que Deus fosse fazer a correção para aquele povo, Abacuque estava pedindo que Deus tivesse misericórdia, porque ele sabia que Deus ia livrar os justos, mas os perversos seriam condenados. Mas em tudo, né, Abacuque estava com o coração ferido, porque ele ia ver toda aquela punição sobre aqueles que estavam fora da direção do Senhor. E esse ano o Senhor disse, né, para nós, deu essa palavra para nós em Salmo 91:1, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Isso é uma promessa para aqueles que estão em Deus, está guardado em Deus, proteção de quem está em Deus. Mas hoje aqui, Abacuque, através do profeta Abacuque, nós podemos entender que Deus está dizendo que a proteção é para aqueles que estão nele. Mas quem não está nele, vai vir ali, né, a correção do Senhor sobre os perversos, aqueles que preferem não se corrigir, não se consertar, não pedir perdão, não colocar a vida no altar. É a palavra de Deus, não sou eu. Então Abacuque estava ali clamando em voz alta, intercedendo por aquele povo. E quantas das vezes nós estamos assim, intercedendo por uma causa, intercedendo por uma pessoa, intercedendo, clamando, pedindo para Deus ter misericórdia, né? Para Deus mostrar o poder dele, assim como Abacuque estava dizendo, né? Eu ouvi a tua palavra e temi, porque ele sabia que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Deus não volta atrás, ele não volta atrás na palavra dele, ele é santo. E o que ele fala é certo que vai acontecer. Então, ele dizia ali que ele temeu porque de ver que Deus ia derramar a ira dele sobre aquele povo que estava na iniquidade, né? E então ele começou a pedir: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Isto é, dá um sinal para esse povo do quanto o Senhor é poderoso. Aviva, Senhor, o temor, a alegria da salvação para esse povo. Que eles larguem mão dos deuses, da idolatria, de tudo aquilo que não é de ti, Senhor. E que eles se voltem ao Senhor. Abacuque, ele estava ali, né? Mas em tudo ele orando, falando com o Senhor, pedindo para Deus avivar a obra dele no meio dos anos, do que anos era esse? Era os anos que ia vir de tribulação, de juízo do Senhor sobre os iníquos. Então, ele começou a dizer no verso 16, né?
que apesar da angústia dele, ele ia manter a fé dele, que ele poderia ver tudo aquilo acontecendo, mas a fé dele ia estar em Deus. Por quê? Como lá em Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele estaria guardado porque ele temia o Senhor, ele estaria protegido de tudo que ia ser derramado sobre os injustos, mas ele ia estar guardado no Senhor, ele estaria guardado no Senhor, ficou guardado no Senhor. Mas assim somos nós, né? Estamos guardados no Senhor. A promessa de bênção, proteção e prosperidade para quem está em Deus. Mas em tudo, é difícil às vezes o ser humano olhar em volta, tudo indo de mal a pior, o juízo do Senhor vindo na vida de muitos, e ele não ficar abalado. E ele disse ali, ó: te ouvindo eu, né, Abacuque dizendo: comoveram-se as minhas entranhas e a sua voz tremeram os meus lábios. Podridão entrou nos meus ossos e dentro de mim me estremeci. Embora estarei quieto no dia da angústia, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Então ele estava dizendo que ele estaria quieto, ele estaria em paz, estaria firmado, né? Mas ele tremeu, os ossos dele se apodreceu ali, né? Podridão entrou nos meus ossos, isso é, ele sentiu nos ossos dele, quando Deus revelou a ele a ira que ia ser derramada sobre os iníquos, sobre os que eram injustos, sobre os pecadores, sobre aqueles que não aceitam o sangue do Cordeiro, que não aceitam o Messias, aqueles que não foram fiel ao Senhor, né? Então ele disse ali que ele sentiu, né, temeu, estremeceu dentro dele, ele sentiu a podridão invadindo, tipo quando ele viu a revelação de Deus, como seria a ira sobre os injustos, ele temeu, mas ele falou assim: mas embora estarei quieto no dia da angústia, isto é, estarei descansando no dia da angústia, embora eu, né, ele sabia, o Senhor me fez ver tudo isso, embora eu sei que vou estar guardado no Senhor, embora estarei quieto, isto é, descansando no Senhor, no dia da angústia, né? Quando subir o inimigo para ali tomar conta daqueles que decidiram servir outros deuses, aqueles que deram as costas ao Senhor, aqueles que não quiseram mudar o estilo de vida para servir ao Senhor. Nós aqui na Terra somos todos falhos, mas todos os dias temos que procurar ser melhor, todos os dias temos que pedir esse perdão do Senhor, pedir para Deus nos revestir com o sangue do Cordeiro, que, né, tem misericórdia de nós. Aí no verso 17 diz: embora que a figueira não floresça, nem nas videiras haja frutos, embora falte o produto da oliveira, e os campos lavrados não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas, e não haja vacas nos currais. Ele está dizendo, entre tudo, embora, né, por mais que tudo isso possa acontecer, né? Ele estava dizendo ali, dando todos esses exemplos, quer dizer, por mais que tudo que o homem possa ter se esforçado para ter lucro, para ter conquista, para produzir mantimento, embora, né, não haja fruto, embora não vai dar, a prosperidade não chegue para muitos, né? Contudo, ele dizendo ali, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então ele disse assim, embora possa vir a ira do Senhor sobre aqueles que não estão servindo o Senhor, embora eu possa olhar ao meu derredor e ver tudo caindo, tudo derribado, tudo ali sendo punido, eu, contudo, vou me alegrar no Senhor, porque essa é a promessa de Deus, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Isso é, aquele que habita com Deus, aquele que tem intimidade com Deus, está descansando. Só a sombra de Deus já o protege, faz ele descansar, faz ele ser guardado, né? Então, ele diz, contudo, eu sei que eu estarei alegre no Senhor. Nós temos que nos alegrar no Senhor. Você pode até estar intercedendo por alguém, nós intercedemos pelo mundo, né? Pelos nossos irmãos em Cristo, pela conversão, para as pessoas se converterem, para almas chegarem para o reino de Deus. Mas, contudo, quando nós começarmos a ver, né, ali o Senhor exercer a ira dele, nós não podemos colocar a mão, nós não podemos intervir, nós não podemos querer tomar a frente do Pai. Nós, contudo, temos que estar alegre no Senhor, porque Deus sabe de todas as coisas. Por mais que nós vamos ficar meio entristecidos,
A gente não quer a perca de nenhuma alma, a gente não quer ninguém sofrendo, mas contudo, nós temos que nos alegrar no Senhor, porque nós estamos guardados no Senhor. É isso, a salvação é individual, né? Quando nós olhamos para Abacuque aqui, e ele intercedendo ao Senhor, e ele dizendo que ele via toda a ira que Deus ia derramar, que Deus tinha revelado a ele, mas contudo ele ia se alegrar, nós entendemos uma coisa, que a salvação é individual. O chamado é para todos. Deus chama todos para vir, para aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. A salvação está disponível a todo aquele que nele crê, que crê em Cristo Jesus. Mas a punição é para aqueles que não aceitam. E o livramento, a bênção, a alegria, a promessa de salvação eterna é para quem continua e permanece crendo e confiando nesse Deus, né? Não é para quem é santo, não é para quem é perfeito, mas é para quem sabe que necessita todos os dias da misericórdia do Senhor. Naquela época o povo estava corrompido, buscando outros deuses. O que mais ira a Deus é nós desviarmos do caminho do Senhor para adorar outros deuses, buscar em outra fonte. Deus, ele não se alegra. Tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Você quer uma palavra de prosperidade, de como progredir, de como conquistar? A palavra de Deus tem em Provérbios, tem tanta sabedoria que você vai ler lá, Deus vai dar instrução para você trabalhar, guardar, para você ofertar, para você pensar no teu futuro, gastar um pouco, deixar um pouco guardado. Isto não é nada que nenhum estudioso descobriu, está na palavra de Deus. Tudo que alguém vem com um método, alguma coisa, já estava escrito, já foi direcionado por Deus. Nós precisamos ativar isso em nós crendo que Deus já fez tudo por nós. Ele já deu todos os direcionamentos. Você compra um carro, ele vem com um manual. Você compra uma fritadeira elétrica, tem um manual. Nós temos um manual de vida, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos direciona qual é a vida de sucesso. Qual é a vida para chegar, né, na vida eterna. É seguindo a palavra de Deus, a instrução de Deus para nossas vidas, né? Nós fazemos tudo errado durante a caminhada toda na terra, e depois não queremos passar pelas consequências. Não tem como fugir da consequência. Você pode até se arrepender, mas se você plantou batata, você vai colher batata. Então, nós temos que ir o mais rápido que possível mudar a nossa plantação, né? Mudar a semente que você está plantando para você colher coisas boas. Isso não quer dizer que Deus pode sim aliviar, perdoar. Quando você vai para Cristo Jesus, todo o teu pecado não é lembrado. Deus te limpa, Ele perdoa, Ele restaura, Ele renova a tua vida. Ele te dá uma vida novinha para você viver. Mas ali por diante, se você errou, vai ter uma colheita. Aí basta você realmente Deus olhar para você e ver se você tem um coração quebrantado. Aí Ele vai decidir, Ele que vai decidir se Ele vai abreviar, se Ele vai aliviar, né, essa colheita para você. Mas em tudo temos que saber. Nós temos aqui o nosso manual de vida, que é a palavra de Deus, é a Bíblia, né? Tanto que quando em um carro você não vai pegar um óleo de cozinha e pôr no motor. Você não vai pegar no lugar da gasolina e pôr água. Porque nós, seres humanos, nós nos maltratamos, né? Olha só o que o Senhor dizendo. Às vezes você passa por um momento de doença, alguma tribulação, por quê? Deus não pede pra gente comer coisas que não é devida. E nós estamos comendo, às vezes, coisas industriais, coisas cheias de coisas artificiais, né? Gordura. E não tomamos água, não cuidamos, né, de descansar. Até nisso Deus fala, não é pra gente ficar fadigado, trabalhando. Trabalhar em 6 dias, descansa no 7º, né? O corpo necessita de descanso. Mas ele diz também pra gente não ser acomodado, né? Porque vai ter com a formiga, né, preguiçoso. Assim que o Senhor fala para nós, que nós não podemos ser. E às vezes a gente quer dar tudo que a nossa carne quer. E quando nós damos tudo que a nossa carne quer, nós não vamos chegar onde nós queremos. É uma luta, né, entre a carne e o espírito. Então, muitos resultados que nós vamos ter nós vencendo a nossa carne. Não dando tudo que a nossa carne quer. Acordando cedo, né, esforçando num projeto, buscando a palavra de Deus. Não estou com vontade de ir no culto, estou cansado. Você vai vencer a tua carne, vai pro culto, vai cultuar o Senhor, vai buscar a presença do Pai. E assim você vai estar ali vencendo a tua carne. A maior guerra sua não é com o inimigo.
não é com alguém, mas é com você mesmo. As suas conquistas têm mais a ver sobre você, vencer a tua carne, o teu eu, do que o outro. Amém? Aleluia. Nós somos todos os dias perseguidos pelo inimigo da nossa alma, mas aqui esse povo tinha dado tudo que a carne queria. E Deus, então, agora iria vir ali com a recompensa deles, que não era boa. Amém? E Abacuque ali dizendo, eu vou ver toda essa destruição, eu vou ver que não vai ter fruto, eu vou ver a escassez, eu vou ver que não vai ter produzindo mantimento, mas contudo, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então aqui era o maior triunfo da fé, né? Que Abacuque estava declarando que ia confiar em Deus independente das situações. Será que nós seríamos assim? Eu já vi muitas pessoas, né? Mas uma em especial, que é a pastora Sueli, né? Que Deus já a recolheu. A fé dela em todo o processo que ela passou, né? Ali, a gente poderia... Eu não estive tão perto, mas eu posso dizer que ela tinha fé. Ela permaneceu com a fé dela, confiando que aqui nesse plano, nessa terra, tudo vai ficar. Tudo vai perecer, mas existe uma vida eterna. E isso não foi abalado nela. Ela continuou e permaneceu crendo e confiando no amor de Cristo. Sabe, porque é intimidade. Aqui como Abacuque, um profeta de Deus, ele tinha intimidade com o Pai. E mesmo no meio da dor, ele sabia que a fé não ia se afastar dele. Ele não ia abrir mão dessa fé. Contudo, eu me alegrarei. Isto é, porque ele sabia que a salvação eterna não depende do como ele ia viver aqui, quão sucedido ele ia ser nessa terra, mas ele confiava que Deus tinha algo muito maior preparado para ele na vida eterna. Ele vivia como um peregrino, ele sabia que aqui era só uma passagem, mas em tudo ele estava guardado, ele estava descansando no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação, isto é, haja o que vier, venha o que vier, eu não vou abrir mão da minha salvação. Você está guardado em Cristo Jesus. Não, né? Deixa com o Senhor. Você orou, apresentou ao Pai. Espera, confia. Ele está no controle de todas as coisas. No verso 19 diz, Deus, o Senhor da minha fortaleza, o qual será os meus pés como a das servas, e sobre as minhas alturas me fará andar. Isto é, as servas, né? Ali eles andam, às vezes nos espinhadeiros, né, que fala, naquelas pedras, aqueles lugares altos, né, eles andam por aqueles lugares que é tão perigoso, mas em tudo eles conseguem andar tranquilo, eles conseguem passar pela dificuldade como se fosse nada, como se estivesse andando em um lugar reto, em um lugar plano. Então ele diz ali, Deus, o Senhor da minha fortaleza, o qual fará os meus pés como a das servas. Isto é, no meio da tribulação, Deus ia guiar ele. No meio do juízo de Deus sobre o povo, ele estaria guardado. Assim foi para todos aqueles que estavam em Cristo Jesus, né? Que passou a pandemia, mas não teve falta, porque estava em Cristo Jesus, viu a mão de Deus, viu a provisão de Deus. Pode ter tido percas, mas em tudo viu o cuidado do Senhor, viu a provisão de Deus para a vida deles. Assim deve ser a nossa vida crendo. Pode não estar do jeito que eu quero, mas está do jeito que Deus proporcionou para mim. Eu dou glória a Deus. É a gente glorificar em tempo e fora de tempo. Essa é a vontade do Pai. Sobre as minhas alturas me fará andar. Aí tem uma aqui, né, entre parênteses, uma ressalva que diz, ao chefe dos cantores sobre os meus instrumentos de corda. Então aqui era um hino, um louvor, né, que ele fez ao Senhor, sabendo que iria vir o tempo, né, de punição sobre os ímpios, mas ele pedia também a misericórdia do Senhor, para Deus mostrar o sobrenatural. Que a nossa oração, a minha e a tua oração seja essa. Senhor, mostra para esse povo que existe um Deus, que o Senhor é Deus sobre a vida de todos. Mostra, Senhor, o teu sobrenatural. Aviva a esperança da salvação eterna no meio do teu povo. Senhor, dá sinais de maravilhas para esse povo se converterem ao Senhor. Né? Em tudo nós temos que clamar assim, mas entretanto, nós sabendo qual é a vontade do Pai, mesmo que a figueira não floresça, né? Mesmo que ali as ovelhas sejam arrebatadas, né? E não haja vacas nos currais, mesmo que haja falta,
Contudo, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação, porque quem nos salva e nos livra de tudo isso, do juízo sobre os ímpios, é Deus. Então, aquele que está em Cristo Jesus tem que confiar, amar a Deus, não porque ele pode nos dar algo. Você tem que ser fiel a Deus, amar o teu Criador, porque Ele é Deus, porque Ele te amou primeiro, porque Ele te deu a vida. E ninguém pode ser ingrato por isso. Ele nos deu fôlego de vida. Então, em tudo, nós temos que amar a Deus. Independente do que Ele possa fazer, nós vamos permanecer no Senhor. Aquele que permanece fiel ao Senhor, ele pode glorificar, exaltar, porque através disso o nome dele é glorificado. Ele deu Jesus para passar na cruz por nós. Ele deu Jesus que vem e nos livra do laço de passarinheiro, da peste perniciosa. Jesus morreu na cruz para nos dar vida e vida em abundância. Mas é necessário nós permanecermos debaixo do sangue do Cordeiro. É necessário nós aceitarmos Cristo como ali o sacrifício perfeito e agradável ao Pai. Não tem como sermos protegidos se não tivermos o selo, né? Esse sangue de Jesus derramado na cruz. Se nós não confiarmos e acreditarmos no sacrifício de Jesus na cruz, Jesus não precisava passar. Você lê lá no Novo Testamento, você que gosta de ler e lê tantos livros e nunca leu a Bíblia, vai ler lá no Novo Testamento, pega lá um livro, Mateus, você já vai ver, lê Mateus e depois lê o livro de Atos. Você vai ver o que foi o derramamento de Deus. Fala, eu não tenho saco para ler a Bíblia inteira. Tem pessoas que falam assim, né? Eu não tenho paciência. Mas então, você vai ler lá Mateus, ler Atos, e você vai ver todo o derramar de Jesus sobre o povo. Hebreus, né? Que Jesus é o nosso tudo. Em Hebreus você vai ver como Jesus se derramou por nós, o amor de Jesus por nós. E como nesse nome há poder. Então, que você busque conhecimento da parte de Deus, que você busque entender que debaixo da graça de Jesus Cristo de Nazaré, você é coberto pelo sangue do Cordeiro, você é livre de todo o mal. Você vai ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você, te conduzindo, te lapidando, te mostrando o caminho para você não se perder. Que você venha ser como o profeta Abacuque, mesmo que você vê tudo ao teu lado, não estando do jeito que você quer. Né? Talvez você vendo ali a ira do Senhor sendo derramada, mas você continuar confiante que você está salvo em Deus, independente do que for vir. Haja o que houver, venha o que vier, você vai permanecer fiel a Deus, com a tua fé inabalável. Isto é, ontem Deus deu pra gente aquela palavra, né? Onde ele dava ordem para que os discípulos atravessassem com aquele barco para a outra margem do rio. E a tempestade veio e ele se levantou e pediu para que a tempestade e o vento se acalmassem. Ele ordenou. Em tudo ele estava ali ensinando antes, né, as parábolas. E aquele momento ali onde que veio aquela tempestade era o momento da prova. Tipo, vocês aprenderam, agora vocês vão passar a prova. Aqui Abacuque sabia que ali vinha algo, né? É como se fosse isso, a continuidade de uma prova, onde que talvez você vai ver o agir de Deus, a punição de Deus, né, a ira de Deus sobre alguns que têm até se levantado contra a tua vida, alguns que pelejam, né, no mundo espiritual contra a tua vida, mas o inimigo da nossa alma é derrotado no nome de Jesus. Você talvez tenha intercedido por muitos, assim como Abacuque estava intercedendo por aquele povo, porque ele via que a ira de Deus ser derramada sobre aquele povo seria tão terrível. Eles não iriam produzir frutos, eles estavam planejando, eles tinham plantado, eles estavam cuidando das vacas, do campo, das oliveiras, mas contudo não ia ter, ia ser tudo arrebatado, ia ser tudo saqueado pelo inimigo. Mas ele ia permanecer fiel no Senhor, ele ia continuar confiando no Senhor e se alegrando em Deus, porque a alegria e a confiança dele era no Senhor. Porque ele sabia que quem poderia livrar ele e salvar ele de tudo aquilo era Deus. Então ele terminou dizendo, Deus, o Senhor, é a minha fortaleza. Que nós venhamos falar no momento da angústia, da aflição, da tribulação. Deus, o Senhor é a minha fortaleza, o qual fará os meus pés como a das servas e sobre as minhas alturas me fará andar. Isto é, como ali as servas, né? Andava nos penhascos,
anda, né, nos penhascos ali e ela consegue, assim como ela consegue passar por toda aquela dificuldade para chegar no lugar onde tem alimento, onde tem prosperidade, assim é Deus conosco. Ele vai nos ajudar a passar por todo momento, talvez que você vai ver de tribulação, não na tua vida, mas na vida às vezes de pessoas que não servem a Ele, de pessoas que não se entregou a Ele, mas você vai permanecer fiel no Senhor, se alegrando no Senhor. Aleluia! Sabe o que o Senhor está dizendo? Quando você vê as mãos dele sobre o ímpio, sobre o inimigo do povo de Deus, contra os inimigos da obra do Senhor, não fique com dó, mas permaneça fiel. Você já clamou, já buscou, e se Deus está dizendo que vai vir uma tempestade, vai vir algo, mas permaneça você fiel e confiante no Senhor. Não tenha dó, mas se alegre no Senhor, independente de qual for ali a decisão de Deus. Não deixe de interceder, mas se alegre no Senhor. Você que está guardado em Cristo, em Deus. Deus falou claramente, esse é o ano do cuidado, da prosperidade e salvação dele para aqueles que estão nele, guardado no sangue do Cordeiro, que confia em Cristo Jesus. Amém? É um ano de prosperidade para o povo de Deus. Talvez ao seu redor você vai ver um fechando, o outro fechando, um falindo, mas você vai permanecer confiante em Deus. A tua fé é inabalável no Deus poderoso, grande eu sou, o general de guerra, o leão da tribo de Judá, que é o Criador do céu e da terra, é o nosso Jesus de Nazaré. Jesus é o Deus que desceu, se fez homem, pisou na terra, passou pela cruz para nos dar uma vida e uma vida em abundância. Nós estamos no tempo da graça, mas é necessário permanecer debaixo dessa graça. Amém? Então, confie. Pode ser que muitos estão com medo do ano que está aí, né, surgindo, mas quem está em Cristo Jesus, permaneça confiante, fiel a Deus, alegra-se no Senhor. Né? Aí está o segredo da vitória, é alegrar, é festejar, é agradecer, é não exaltar o problema, mas é dizer, Senhor, eu já tomo posse da minha vitória, eu sou mais do que vencedor, porque o Senhor passou pela cruz e já venceu essa batalha por mim, eu já consegui conquistar, eu já estou restaurado, eu já estou, né, guardado no Senhor. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida, palavra vinda do alto céu. Amém? Coloque esse louvor ainda que a figueira não floresça, né? Foi esse louvor Deus deu, fui orar e Deus deu essa palavra para confirmar o que Ele tem para nós. É vitória para aqueles que permanecem em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que Ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.